Olá. O atual sistema tributário nacional vai completar 30 anos em outubro. Nasceu junto com a Constituição. A medida que tinha como objetivo equilibrar a arrecadação e distribuição dos recursos entre União, estados e municípios acabou significando um peso cada vez maior no bolso do brasileiro. Você sabia que toda vez que compramos um produto ou serviço, pagamos um valor a mais pelos impostos que estão embutidos no preço final? E você já parou para pensar o quanto você paga a mais por essas taxas? E eu vim às ruas para saber da população o que ela acha que são essas siglas na conta de luz, por exemplo. Você sabe o que significa PIS, PASEP, COFINS? Não. Não tem nem ideia do que é? Não. São impostos que você paga junto com a conta. Você sabe por que você paga esses impostos? Taxa de iluminação, talvez. Só sei da taxa de iluminação. Esses impostos servem para abastecer o caixa da União, dos estados e dos municípios para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo. No caso da conta de luz, a eletricidade é só um dos produtos pelos quais você paga. O peso da maioria das contas vem de impostos e de encargos setoriais, que são recolhidos para viabilizar políticas públicas para o segmento. O sistema tributário atual nasceu com a Constituição de 1988. O objetivo era tornar a cobrança mais democrática e, com isso, conseguir uma melhor distribuição entre União, estados e municípios. Basta dizer, por exemplo, que foram dados para os estados a competência, por excelência, de tributar o consumo pelo ICMS, com bases, por exemplo, como energia, como petróleo, como transportes, como serviço de telecomunicação. Então, você aumenta sobremaneira a receita desses entes para acompanhar o aumento das competências deles também. Os consultores legislativos Júlis Queiroz e José Evan de Araújo são autores de um estudo que analisa os 30 anos do sistema tributário na Constituição e para onde ele deve caminhar. Eles explicam que não foi só a descentralização estabelecida na Constituição de 88 que gerou aumento de complexidade, mas também a reação da União, que precisava recuperar o seu caixa. E como é que a União recupera o seu caixa? Através de tributos que ela não precisa repartir com os demais entes federados. Por excelência, as contribuições sociais, PIS, PASEP, COFINS, CSLL. À medida em que ela começou a cobrar contribuições sociais que não eram partilhadas, a carga tributária começou a aumentar, mas ao mesmo tempo ela não chegava nas unidades federadas na mesma proporção. A partir daí, teve início a chamada guerra fiscal. Estados e municípios começaram a pensar em como atrair investimentos e arrecadar mais, aumentando os próprios tributos. Essa ação gerou uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Cada estado começa a oferecer mais benefícios para trazer indústrias para o seu território, em detrimento de outros territórios. E aí o outro território, o outro estado reage e assim o sistema tributário vai ficando cada vez mais caótico, mais complexo. De acordo com os especialistas, o quadro não progrediu como esperado, o que gerou outras deficiências, como a regressividade tributária. Cobrar mais de quem ganha menos e gastar mais com quem ganha mais. O Brasil faz esse tipo de escolha, que a gente chama de matriz tributária brasileira. O professor aponta algumas soluções práticas para tornar a cobrança dos tributos mais igualitária, como deixar de taxar alimentos que fazem parte da cesta básica do brasileiro e aumentar o número de faixas de cobrança do imposto de renda. Se a gente deslocar a arrecadação da tributação sobre consumo e aumentar maior a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, você cria, no entender do FMI, do Fundo Monetário Internacional, um círculo virtuoso, porque as pessoas passam a ter maior poder aquisitivo, as pessoas de menor renda, pela tributação menor, e ela gera um círculo virtuoso na economia. O Congresso analisa uma proposta de emenda à Constituição para criar um imposto único sobre bens e serviços. A principal proposta é a unificação de todos os tributos sobre consumo em um imposto só. Um projeto do Senado Federal quer aumentar a transparência das agências reguladoras no Brasil com um documento anual das atividades realizadas por cada autarquia, mais preciso e simples também. Anvisa, ANAC, ANTT, Anatel,
A ANS são exemplos de agências reguladoras. Elas foram criadas com o objetivo de fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada e, para isso, estabelecem regras. Serve para planejar a evolução do desempenho de um setor regulado, de um setor que, deixado exclusivamente à atuação de agentes privados, tende a produzir resultados insuficientes, insatisfatórios para as demandas da população. O investidor fica mais seguro e, com isso, você barateia até o custo do investimento e o custo daquele serviço. A função de boa parte das agências reguladoras tem sido criticada nos últimos tempos. O papel da agência é garantir esse interesse público e não apenas interesses econômicos das empresas que elas regulam. Os seus diretores, eles têm sido nomeados muito por influência política. A Agência Nacional de Águas, ANA, e do cinema, Ancine, não lidam diretamente com a prestação de serviços e, por isso, não recebem tantas queixas. Já as que fiscalizam setores com maior número de usuários, como a telefonia... Em torno de 13 milhões de reclamações por ano, mas esse número vem caindo drasticamente nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, se não me engano, a queda no número de reclamações da Anatel já é mais de 20% de queda. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, foi muito reprovada por ter liberado a cobrança de bagagens despachadas em voos nacionais. É um serviço que você teria que ser dado gratuitamente pela compra da própria passagem. Um projeto de lei do Senado quer obrigar todas as agências reguladoras a enviar anualmente um relatório de atividades ao Congresso Nacional. A Ancine, a Anatel e a ANAC já enviam esse relatório, mas o projeto quer que eles sejam mais detalhados e com uma linguagem menos técnica. Se essa comunicação não acontece, quando uma crise vem, sem informação ainda por cima, as decisões costumam ser as piores possíveis. O governo vai poder definir as metas, e verificar se o diretor está cumprindo as metas que ele se propôs a realizar. Outra proposição que trata dessas autarquias aguarda votação na Câmara dos Deputados. É o chamado Marco Legal das Agências Reguladoras, que tem o objetivo de dar maior transparência e autonomia para esses órgãos. O desperdício de alimentos é o tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado. 60% dos brasileiros descartam alimentos ainda em boas condições. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é o jornalista Márcio Maturana. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira fala sobre desperdício de comida. Todos os anos, a América Latina perde 127 milhões de toneladas de alimentos. 1/5 das carnes, 1/4 dos cereais e mais da metade das frutas e verduras ficam pelo caminho e não são consumidos. Problemas estruturais de produção e logística são motivos para esse desperdício, mas o consumidor também tem sua parcela de culpa. Pesquisa recente revelou que 60% dos brasileiros têm o hábito de descartar alimentos ainda em boas condições. Para destrinchar esse problema, o repórter Guilherme Oliveira entrevistou representantes da Embrapa, da Confederação Nacional do Transporte e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, além de uma nutricionista e uma blogueira que publica na internet dicas de como evitar o desperdício. No Congresso, existem projetos de lei que tentam estabelecer uma política nacional de combate ao desperdício de alimentos, mas alguns tramitam há mais de 20 anos sem virar lei. 2 propostas aprovadas nos últimos anos pelo Senado estão aguardando decisão na Câmara. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado. Você pode ler a reportagem na edição em papel ou pela internet em senado.leg.br/jornal. E o programa Eleições 2018 desta semana faz um histórico das campanhas eleitorais desde a redemocratização do país. O entrevistado é o historiador e professor da UNB, Antônio Barbosa.
É impossível uma república presidencialista como a nossa funcionar adequadamente dentro dos marcos de um Estado democrático de direito com essa fragmentação política. Da mesma forma que houve aquele caos de candidatos em 89, nós talvez tenhamos, ou certamente temos hoje, menos candidatos. Mas a fragmentação é a mesma, basta ver o Congresso Nacional. Ora, se mais de 30 partidos estão representados, a representação, na verdade, se dilui, ela desaparece. Então, sob esse aspecto, há semelhança, sim, com 89. Goiás tem 4.450.000 eleitores. Grande parte do eleitorado se concentra na capital, onde votam quase 980 mil pessoas. Nas eleições deste ano, os goianos escolhem 2 senadores que vão exercer o mandato até o ano de 2027. Veja quem são os candidatos a senador pelo estado de Goiás. Goiás. Agenor tem 44 anos e é formado em administração. Foi vereador em Goiânia, vice-prefeito e secretário municipal de planejamento. Fabrício Rosa tem 38 anos e é bacharel em Direito. Oficial da Reserva da Polícia Militar, trabalha atualmente na Polícia Rodoviária Federal. Jorge Cajuru tem 57 anos e é radialista. Atualmente exerce o mandato de vereador em Goiânia. Lúcia Vânia tem 73 anos e é formada em comunicação. Foi deputada federal, secretária nacional de assistência social e é senadora há 2 mandatos. Luiz César Bueno tem 58 anos e é pós-graduado em políticas públicas. Foi vereador em Goiânia e atualmente é deputado estadual. Marconi Perillo tem 55 anos e é advogado. Foi governador de Goiás por 4 mandatos e senador da República. Professora Geli tem 57 anos. Formada em Pedagogia e Direito, tem mestrado em Educação. É vereadora em Anápolis. Professor Alessandro Aquino tem 47 anos e é bacharel em Direito, com pós-graduação em Perícia Criminal, Direito Trabalhista e Direito Previdenciário. Professora Magda Borges tem 44 anos e é formada em Filosofia. Atualmente faz mestrado em Psicologia. Santana Pires tem 46 anos, nasceu na cidade de Jaraguá e disputa pela primeira vez a eleição ao Senado. Vanderlan tem 55 anos e é empresário. Foi prefeito de Senador Canedo e candidato a prefeito de Goiânia em 2016. Wilder tem 50 anos e é engenheiro civil. Foi secretário de Infraestrutura de Goiás. Atualmente é senador e tenta reeleição. O Maranhão ganhou quase 40 mil novos eleitores no ano de 2018 em relação às eleições de 2014. Neste ano, são mais de 4,5 milhões de votantes. Conheça os candidatos ao Senado pelo estado do Maranhão. Maranhão. Alexandre Almeida tem 35 anos e é formado em Direito. Advogado, já foi vereador e hoje é deputado estadual. Edson Lobão tem 82 anos e é formado em Direito. Jornalista, já foi deputado federal, governador e ministro de Minas e Energia. Atualmente é senador. Elisiane Gama tem 41 anos e é formada em jornalismo. Já foi também deputada estadual. Atualmente é deputada federal. Diego Bruno tem 35 anos. Economista, é servidor público do Tribunal de Justiça do Maranhão. Preta Lu tem 37 anos, cantora de hip hop, concorre pela primeira vez ao cargo. Samuel Campelo tem 43 anos, exerceu por 2 vezes o mandato de vereador da cidade de Itapecuru-Mirim. Sarney Filho tem 61 anos e é bacharel em Direito. Já foi deputado estadual e ministro do Meio Ambiente. Está exercendo o 9º mandato de deputado federal. Saulo Arcangeli tem 47 anos e é formado em matemática. É servidor do Ministério Público da União e professor da Universidade Estadual do Maranhão.
Saulo Pinto tem 36 anos e é formado em economia. É professor da Universidade Federal do Maranhão. Weverton tem 38 anos e é formado em administração. Já foi secretária estadual de Esporte e Lazer. É deputado federal. Zé Reinaldo tem 79 anos e é graduado em Engenharia Civil. Já foi governador do Maranhão e ministro dos Transportes. Exerce o segundo mandato de deputado federal. E o nosso entrevistado de hoje é o pesquisador do IPEA, José Mauro de Moraes. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre os desafios do setor petroleiro. José Mauro, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e vamos falar dessa linha Desafios da Nação, programa de pesquisa do IPEA, cuja linha de petróleo é nosso tema de hoje. Exato. E seu foco de pesquisa, né? Antes de começar a gravação, quando a gente se organizava aqui nesse bate-papo, o senhor chamou a atenção para uma coisa interessante. Para esse setor, o desenvolvimento desse setor petróleo, ficou muito notório o que a interferência do Estado é capaz de fazer. E a interferência do Estado na economia é um paradigma que está sempre em debate aqui no nosso país, principalmente nessa época de eleições, né? Dois aspectos de como a interferência do Estado pode interferir num setor da economia. A gente acompanhou, por alguns anos, uma política de preço do combustível que nem sempre teve pautada pelo caráter técnico, mas muitas vezes pelo caráter político. Essa é uma típica interferência do Estado. Eu gostaria que o senhor, se pudesse, fizesse uma análise para nós do que isso representou no setor de petróleo. É interessante, porque às vezes a interferência do Estado ela vem para o bem, ela vem trazendo programas e políticas novas em apoio a determinados setores, como é o caso do petróleo. Mas no caso dessa interferência que você citou, ela foi muito maléfica, especialmente para a Petrobras, porque o governo, especialmente de 2011 a 2014, ele não permitiu que a Petrobras reajustasse os preços da gasolina e do óleo diesel. E os preços, então, ficaram defasados de 2011 a 2014. A Petrobras sofreu um prejuízo muito grande com essa política e essa foi uma das causas da queda da Petrobras nesse período, né, que foi descoberta a partir de 2014. Então, a Petrobras sofreu muito com essa intervenção do Estado e isso aí provou ser uma política bastante errada em termos de petróleo. Bom, e mecanismos de defesa, o que seria ideal? Tem como impedir que um critério político interfira a como a sociedade, na gestão dos seus bens, conseguir se defender dessa linha de gestão? No caso do petróleo, é possível, é necessário não haver interferência em preço de petróleo, especialmente nos preços dos derivados de petróleo. Por quê? Porque é necessário atrair investimentos. E investimentos não vêm para o Brasil se não houver uma confiança do mercado de que não há interferência do governo. Toda interferência do governo, nesse sentido, ela para completamente os investimentos. Investimento é necessário para criar emprego, para criar renda, né? Então, é necessário que se permita, na medida do possível, que os preços de mercado prevaleçam. Eu não estou dizendo que é possível que haja reajuste diário no preço do petróleo e reajuste diário no preço do óleo diesel. É possível imaginar uma política de preços na Petrobras cada vez mais flexível, cada vez mais livre, mas que os reajustes possam acompanhar os preços internacionais de mercado. E se não forem realizados, por exemplo, diariamente, que sejam realizados com uma frequência um pouco maior. Com isso, o mercado terá mais confiança e vai poder investir muito mais no mercado de petróleo brasileiro. Na greve dos caminhoneiros que nós vimos, que a questão do preço do diesel era a questão, né, que inviabilizou o frete e a denúncia dos caminhoneiros e tudo. Como é que o senhor vê essa política que teve o critério do preço dos combustíveis atrelado a critérios políticos, muitas vezes não técnicos, isso interferiu no que a gente acabou tendo como preço do diesel? Porque uma pergunta que se fazia, como é que pode um país produtor de petróleo ter um combustível caro? Exato. Na verdade, os impostos sobre o petróleo são muito caros.
Para você ter uma ideia, o custo de extração de petróleo da Petrobras, ele retira petróleo do fundo do mar a mais ou menos $10 o barril. E ele entrega esse petróleo a $35, ou seja, o custo para a Petrobras de produzir um barril de petróleo é $35. Por quê? Porque há muitos impostos que se interpõem entre os $10 de custo de extração e os $35, que é o custo final. E sobre a gasolina também há muito imposto que incide, ICMS, etc. Então, na verdade, o Brasil produz petróleo, produz derivados a um preço baixo, mas há uma chamada cunha fiscal muito alta. E essa cunha fiscal é que provoca um preço muito alto no preço dos derivados de petróleo. Aí a gente vai vendo como as coisas são atreladas, né? Porque aí a gente acaba falando de política tributária, não é? Exatamente. Acaba, assuntos que parecem tão áridos e tão distantes acabam se entrelaçando, né? Exatamente. A própria questão do Pacto Federativo, já que a gente fala de tributo, também acaba interferindo, né? Exatamente. Por quê? Petróleo provoca muita arrecadação de impostos, né? E esses impostos, afinal de contas, vão para os estados também, e vão para os municípios produtores, né? Então, o petróleo, apesar de ser uma indústria bastante poluente, né? Ela ainda tem muito a contribuir para o desenvolvimento do Brasil, especialmente em termos de geração de renda, de emprego, de exportações, que o Brasil está exportando muito petróleo e cada vez mais está exportando petróleo leve, porque o pré-sal proporciona petróleo leve, que é diferente do petróleo que o Brasil produzia anterior e produz ainda em Campos, que é um petróleo pesado. Então, o Brasil produz um petróleo leve que pode ser exportado. E também gera muita renda, muito emprego e muito imposto que é distribuído para estados e municípios. A gente falava também antes da gravação sobre outra questão do Estado interferindo nesse setor, que é uma proteção de mercado com relação aos fornecedores de bens e serviços para essa engrenagem toda da extração de petróleo, né? Exato. O senhor pode falar um pouquinho disso para a gente? Sim, o Brasil, o governo anterior, ele exigiu uma política de conteúdo local muito alta. A Petrobras e as outras empresas petroleiras eram obrigadas a comprar no mercado local uma quantidade de equipamentos e de serviços equivalentes a mais ou menos 60% a 65% de tudo que elas adquiriam. Isso aí se tornou praticamente impossível para as empresas petroleiras, como a Petrobras, atender completamente. Então, elas, na verdade, descobriam petróleo, né, e não podiam desenvolver esses campos de petróleo, esses postos de petróleo, porque o custo da compra local era muito alto. É claro que o Brasil tem condições de oferecer serviços e equipamentos muito bons para a exploração de petróleo, mas o nível de exigência era muito alto. Então, houve necessidade de mudar essa política. Ela foi modificada a partir de 2017, com níveis de conteúdo local mais baixos, e isso ajudou muito a implementar e a retomada dos investimentos no setor de petróleo, que está ocorrendo a partir de agora. Esse é um setor que demanda muita tecnologia, né? Como é que é o Brasil em relação ao desenvolvimento de tecnologia para a exploração de petróleo? Bem, a Petrobras é a campeã mundial em termos de tecnologia de produção de petróleo, de exploração e de produção de petróleo em águas profundas. Desde que a Petrobras foi para o mar, em 1975, né, ela descobriu muito petróleo. E a descoberta de petróleo da Petrobras, a partir de então, foi decorrência dos investimentos e dos desenvolvimentos tecnológicos que ela teve que implementar a partir de então. O próprio pré-sal foi resultado disso aí. O pré-sal não seria descoberto se a Petrobras não tivesse todo o desenvolvimento tecnológico que ela implementou nos anos anteriores. Então, a tecnologia é fundamental, é básico para a exploração de petróleo, principalmente em águas profundas. E aí até que, não sei, arrisco dizer, uma certa proteção do Estado em relação a esses fornecedores de bens e serviços para a exploração até faria sentido. Como fez sentido nesses anos, esses anos. Só que o nível exigido, o percentual exigido de conteúdo local foi muito alto, né? Em torno de 65%. Ou seja, muitas indústrias vieram para o Brasil, se instalaram aqui para produzir bens, para fornecer serviços, né? Mas nem sempre o custo de produção era equivalente ao mercado internacional. Então, isso aí que tornou-se caro para produzir petróleo no Brasil, explorar e produzir petróleo. Tornou-se caro. Então, houve necessidade de mudança dessa política. Agora, essa matriz energética, ela tem dias contados?
Porque petróleo, extremamente poluente, não é? Exato. Como é que vai ser esse futuro? Como é que o IPEA vê nesse estudo o horizonte desse setor da economia? Na verdade, o petróleo esteve com preço muito baixo nos anos recentes agora. Foi $30 o barril, $40, 50. Agora se encontra em torno de $70 o barril. Então é importantíssimo o Brasil produzir petróleo, porque ele traz renda e traz emprego, e traz tecnologia e traz impostos, né? E o que se prevê é que o petróleo, a demanda internacional pelo petróleo, irá começar a diminuir daqui a uns 15, 20 anos. Em torno de 2035, 2040. O que é pouco, começa, né? Daqui a 15 anos ou 20 anos, né? Começa a diminuir a demanda por petróleo. Então é preciso produzir petróleo. Eu queria agradecer a presença da senhora aqui conosco. Foi um prazer, sempre às ordens. Obrigada. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.